Os sonhos que se seguem ao desaparecimento físico de uma pessoa querida são bem diferentes dos enredos de separação amorosa, formando uma categoria à parte. Na primeira noite após a morte de um parente muito próximo, um homem sonhou com o deslocamento de um pequeno carro numa orla escura. Noite de lua nova, imagens captadas de cima, de um ponto de vista em terceira pessoa. Dentro do carro, o sonhador vê chegar uma onda enorme que lambe a costa. O carro resiste e segue. Outras duas ondas parecidas se formam e o mesmo acontece. O carro segue. Fortes reações emocionais, algumas delas moralmente reprováveis, aparecem nos sonhos que ocorrem após o falecimento de pessoas queridas. O alívio de não ter sido eu a morrer. O pânico de que seja eu a morrer. O pânico da morte de quem amo. Além da saudade em si e da negação da ausência. Poderosos, tais sonhos podem complicar ou resolver problemas emocionais importantes. Quando criança, um homem perdeu o pai, assassinado. Soube que o corpo havia sido embalsamado e ficou muito impressionado, imaginando o corpo sem vida. Tornou-se um adolescente bastante alegre e extrovertido. Casou-se e viveu vários anos em harmonia, como se a tragédia do assassinato fosse um assunto superado. Entretanto, perto de completar 40 anos, foi repentinamente deixado pela esposa. Entrou em depressão pela primeira vez na vida, perdeu os cabelos e começou um intenso processo psicoterapêutico. Sonhou então que estava com o terapeuta diante do túmulo do pai, não uma cova simples como de fato era, mas um grande jazigo de pedra. O terapeuta o encorajou a entrar a golpes de picareta. Foi quebrando, tirando lascas, por vezes querendo parar, mas o terapeuta o encorajava, até que entraram e encontraram apenas um esqueleto, morto, realmente morto, em paz. O sonho marcou o início do fim da depressão. Sonhos com a prole são paradigmáticos da gestação e do período que envolve o parto. Investigadores da Universidade Johns Hopkins pediram a 104 mulheres grávidas que tentassem adivinhar o sexo de seus bebês usando qualquer método de sua escolha. Adágios populares, sonhos, palpites, forma da barriga e etc. Em média, as futuras mães alcançaram uma taxa de acerto de 55%, indistinguível do que seria de se esperar pelo acaso, 50%. Entretanto, quando os dados foram analisados separadamente segundo cada método específico, um intrigante resultado apareceu. Em contraste com diversos métodos de eficácia aleatória, posição abdominal do feto, 52%, apenas uma sensação, 56%, e comparação com gravidez anterior, 59%. Palpites baseados em sonhos acertaram o sexo do bebê 75% das vezes. Entre mulheres com mais de 12 anos de educação, os sonhos chegaram a 100% de acurácia. Com a ressalva de que a amostra era pequena, os resultados intrigam. Expectativa, medo e êxtase se destacam nos sonhos que caracterizam a gestação. Grávida de 7 meses, uma mãe se angustiava com o fato de que o nome do filho ainda não fora escolhido. Sonhou então que o bebê nascera e estava em seus braços, e ela perguntava ao marido qual nome a criança receberia. A expectativa de resolução desse problema bem concreto claramente motivou o enredo onírico. As preocupações que acompanham a chegada de um novo membro na família também afetam os sonhos paternos. Um casal que esperava a qualquer momento o nascimento do filho
resolveu finalmente comprar um berço. Na noite, após a montagem do novo móvel, o marido teve um sonho que o fez acordar agitado, balbuciando que a esposa precisava se levantar e dar de mamar para o bebê que ainda não nascera. Sonhos produzidos pelo casal ao longo de uma gestação revelam com fartura de imagens as preocupações típicas da situação. Um casal decidiu com muito entusiasmo ter o primeiro filho. Às 6 semanas de gravidez, a mãe sonhou que entrava num quarto e sabia que ia ver seu bebê. Abria a rede e via uma menininha dormindo como ela. Olhava para o rosto que ia se formando. O nariz mudava, a boca mudava. Os olhos pareciam embaçados, pois mudavam muito. Ela ficava com medo de que a filha tivesse conjuntivite. Pegou a criança no colo e a menina piscou para ela, limpando a imagem do olho. O sonho anuncia a perene ansiedade da mãe com a saúde do filho, ansiedade que tende a crescer à medida que se aproxima ao parto. Aos 8 meses de gravidez, a mesma mãe sonhou que estava rodeada de amigos que riam enquanto ela entrava em trabalho de parto. Lá pelas tantas, o bebê nasceu e quase caiu no chão. Olhou para ela com cara de adulto e disse, francamente, mamãe. Mesmo antes de nascer, o bebê já começa a se esboçar, sua representação subjetiva na mente da mãe. Os processos oníricos do pai estreante tendem a tardar um pouco mais, mas acabam por se apresentar com nitidez. Uma semana após o parto descrito acima, o pai teve o primeiro sonho com o filho. O menino aparecia com cerca de 3 anos e aprendendo a falar palavras específicas, como se o pai estivesse simulando um filho com o qual já pudesse ter uma relação simbólica independente da mãe. Mas a chegada do filho representa também o deslocamento paterno. 2 meses após o nascimento, o bebê passou a dormir na cama do casal. Nessa primeira noite a 3, o marido sonhou que seus próprios pais gargalhavam e o convenciam a abandonar a esposa, que era lançada numa areia movediça e desaparecia. Ele era tão tomado de arrependimento e a procurava sem cessar, até desconfiar que estivesse hospedada em um hotel enorme. Bateu de porta em porta à sua procura, buscando em vão por longos corredores com uma infinidade de portas misteriosas. Quando tudo parecia perdido, a mãe do sonhador apareceu de novo e indicou a ele a porta atrás da qual sua esposa se encontrava. O marido bateu, esperou e finalmente ela apareceu pela fresta, apenas para informar que não poderia recebê-lo, pois se encontrava com outro homem. A cena é um diagnóstico preciso da situação da família dali para frente. Surgira um novo homem na família e a esposa agora só teria tempo para ele. O amadurecimento da paternidade também deixa suas marcas nos enredos oníricos. Na primeira noite, após descobrir que sua esposa estava grávida de novo, o mesmo marido sonhou que estava numa estrada dirigindo em alta velocidade, as imagens em movimento em perfeita definição. Sentiu a aceleração da força centrífuga numa curva, percebeu que o carro poderia derrapar, teve medo, pensou na família e por fim desacelerou. A chegada dos filhos costuma aumentar radicalmente o senso de responsabilidade e o medo de acidentes, tornando até os mais intrépidos aventureiros em genitores prudentes e calculistas. Os sonhos maternos com seus bebês são densos e relevantes. Durante o trabalho de parto, podem ocorrer estados alterados de consciência próximos do sonho, mesclando fatos do passado, raiva, medo, solidão, um paradoxal apego à dor e à luz no fim do túnel. Com frequência há contato com memórias muito antigas, enquanto em outros casos acontecem sonhos brancos, em que a mãe sabe que sonhou, mas não se lembra de nenhum detalhe. Muitas mães relatam que,
Após o nascimento do filho, todos os sonhos passam a incluí-lo. Situações limite são simuladas nesses sonhos, que muitas vezes expressam apenas o medo de sair-se mal no cuidado parental. Uma terapeuta ocupacional infantil muito bem-sucedida deu à luz a gêmeos. Por várias noites após o parto, um mesmo pesadelo se repetiu, com imagens terríveis em que ela deixava um dos bebês cair no chão. Outros sonhos expressam apenas as delícias da nova situação. Uma jovem senhora relatou ter sonhado que lambia satisfeita seu filho caçula, pois era feito de baunilha. No espaço de associações flexíveis do sonho, uma criança deliciosa é de fato saborosa.